Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, um episódio mais que especial, bate-papo com seminaristas, é o episódio de hoje. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, em nossas redes sociais, comente, compartilhe, coloque seu ponto de vista, dúvida, porque, como diz o jargão pentecostal, hoje a tampa da panela vai fumegar. Eu quero dar as minhas boas-vindas aos meus convidados e vou pedir para vocês se apresentarem. Meu irmão Felipe. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que eles verão esse vídeo, mas eu sou o Felipe, me chamo Felipe Fernandes, tenho 28 anos, sou casado com a Marcela e sou o papai da Ana Clara, que tem um aninho. Congrego atualmente na Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Pastor Júnior. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite para a gente tratar desse tema. Amém. Bem-vindo. Primeira vez aqui. Primeira vez. De muitas. Meu colega ali de seminário na labuta ali das escrituras. E agora nós temos nosso amigo Bruno Rodrigues. Muito bem-vindo. Primeira vez também, né, Brunão? É isso aí, primeira vez. Fala, galera. Tudo bem? Na paz? Sou o Bruno Rodrigues. Sou casado com a Raquel. Tenho uma filhinha chamada Marcela. Tem 2 aninhos, coisa mais linda do mundo, cara do pai. Faço seminário com os meus amigos aqui na IP e congrego aqui na IPRO também, assim como o Felipão, já faz uns 9 anos. E é isso, feliz de estar aqui, participar com vocês, estava ansioso para conversar, ter esse bate-papo. Bem-vindo, bem-vindo. E pela segunda vez aqui, né? Foi bem, porque veio de novo, né? Passou nosso no teste. Amigo Ronaldo Júnior. Se eu voltei é porque eu não prejudiquei ninguém, não falei besteira. Não teve heresia, não teve heresia. Aqui teve cortar. Pessoal, a paz a todos. Eu sou o Ronaldo Júnior, sou casado também com a dona Thaís. Temos a Mariana, de 6 meses, uma bebezinha. Congrego na Igreja Evangélica Missão Pentecostal, aqui de Osasco. E sou colega desses irmãos aqui, abençoados lá no seminário também, aprendendo sempre a palavra de Deus. Amém. Meu nome é Bruno Almeida, eu sou âncora desse canal. Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem e curtam aí o nosso canal, que tem um propósito realmente de edificar a palavra de Deus, levar o nome de Jesus, levar o Evangelho de Cristo. E o tema desta noite é: a minha é melhor que a sua. Qual é o melhor modelo de igreja? E aí, para a gente começar a esquentar os motores aqui, queria pedir para o Felipe, em sua visão, o que é igreja, para a gente começar a trocar uma ideia aqui? Vamos lá. A igreja significa assembleia ou congregação, né? Mas Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, para mim, isso é a igreja. É o ajuntamento dos santos, aqueles que vivem esse amor de Deus, essa paz, essa bondade, aqueles que têm comunhão, aqueles que compartilham dores, alegrias, e aqueles que vivem para glorificar o nome do Senhor. Para mim, isso é a igreja. Perfeito. E aí, para a gente poder amplificar, a gente tem a igreja aí, né, a visível e a invisível também, né? E a igreja foi construída desde a época dos nossos pais, as testemunhas do Antigo Testamento, isso é a igreja. E a gente vai falar a respeito desse modelo, e modelo especificamente do modelo de governo, né? E eu queria ver aí com o Bruno, com o Ronaldo, quais são os principais tipos de modelo que a gente tem hoje na igreja, né? Principalmente a igreja aí brasileira, e para a gente poder comentar um pouco a respeito desses modelos e ter talvez uma... Será que a gente vai chegar aqui no final desse podcast e falar: cara, o melhor modelo de igreja é esse? O modelo mais bíblico de igreja é esse? Se você quer saber a resposta, você vai ter que assistir até o final aí. Vai ter que assistir, mas já pode comentar, né? Já pode comentar. A gente tem, acho que 3 modelos aí que a gente começa a enxergar mais em evidência na igreja brasileira, que é episcopal, congregacional, presbiteriano ou representativo, né?
E são esses 3 que a gente mais vê hoje em dia na igreja. Lógico que tem outros, mas e até derivados desses, né? Mas esses 3 são o que a gente vê mais visível nas igrejas. Para começar, não sei se eu posso já começar a falar de um deles. Então são episcopal, congregacional, presbiteriano ou até representativo, né? Como alguns falam. Esses 3, Bruno, predominam na igreja. Na igreja brasileira. Se a gente vê as igrejas que estão aí no ranking, né, de igrejas mais visitadas, mais assistidas, mais vistas, né, e divulgadas, são essas. São esses modelos que vão predominar essas igrejas. E eu não me recordo, pelo menos agora, eu não me recordo de nenhum outro modelo de governo da igreja mesmo, a igreja cristã, eu não me recordo de nenhum agora. Talvez alguns mistos, né? Depois a gente já pode até falar sobre isso, se é possível mesclar, né, alguns dos modelos. Mas esses 3 realmente são os principais. E até pra gente ir se localizando aqui, né? O episcopal, por que ele chama episcopal? Porque o governo da igreja está na mão de um bispo, né? Então, normalmente é um homem que tem um poder maior de decisão dentro da igreja e que toma ali as decisões e governa a igreja como um líder supremo da igreja, né? Claro, sempre abaixo de Cristo, né? Vamos deixar isso bem estabelecido. A presbiteriana já é um pouco diferente da episcopal, porque não é um líder. A igreja é governada por um grupo de pessoas que a própria igreja elegeu. Então, são representantes chamados de presbíteros, e esse grupo de presbíteros formam um conselho da igreja para tomar as decisões. Não é na mão de um homem, na mão de um grupo. E a congregacional já é mais democrática do que as outras duas. Os membros da igreja que tomam as decisões em assembleias, em votação. Então, inclusive, os membros da igreja, das igrejas de governo congregacional têm poder até para destituir o pastor do cargo, poder para comprar ou não comprar alguma coisa, enfim, por votação popular mesmo dos membros da igreja. Então, é daí que a gente parte aí desses conceitos, né? São modelos distintos, né? Cada um com uma característica, com um jeitinho ali. Qualidades, defeitos. E a gente vai explorar um pouco mais a respeito desses modelos. Que tal a gente começar aí com episcopal? Né? Na opinião de você, Felipe. Bora. Como que é esse governo episcopal e como que você enxerga ali o dia a dia? Quais são talvez os principais desafios desse governo aí episcopal? Sim, eu posso falar até por experiências que eu tive. Eu fui muito tempo de uma denominação de igreja que ela era governada por esse modelo episcopal e, sinceramente, eu vejo alguns pontos negativos em relação a esse modelo. Acredito que o maior deles seja a decisão ser tomada por uma pessoa só, sabe? Se ela quiser tomar qualquer decisão, nenhum membro pode impedir porque ela é a autoridade maior da igreja. Então eu vejo isso como um problema. Porque é claro que a gente estava até comentando que essas igrejas episcopais, elas tendem a ser maiores, né, mais frequentadas, um número maior de membros. E acredito que, assim como a gente conversou um pouquinho antes, é justamente por conta dessa liberdade que ele tem de tomar essas decisões de forma rápida, sabe, sem ter, muitas vezes não busca um aconselhamento de outras pessoas para tomar essa decisão. E acabo vendo esse modelo episcopal entre os 3. Para mim, o modelo episcopal é um modelo que eu acredito que tem mais pontos negativos em relação a esses outros modelos de governo da igreja. Se eu fosse fazer um comparativo com o mundo corporativo, seria ali uma gestão, um líder centralizador. Exato. E queria ouvir a opinião de vocês, né? Mas isso, se não tiver
bem harmonizado na igreja, cria vários problemas, como, por exemplo, talvez um certo endeusamento do pastor. Exato. Né? Então, assim, é uma figura representativa importante, é ele que é o líder principal, mas a gente, como ovelha, como membro, também não pode criar, não, aquele é um ídolo ali, é uma referência, sim, é uma referência, é um anjo da igreja, aquele que vai levar a palavra, mas a gente, e até como membro, de tomar cuidado para não, sabe, cria um Deus na igreja que não é. Eu passei por uma situação que eu acompanhei de perto. Algo que aconteceu em relação a isso, dessa questão de, por ser a autoridade maior, isso se tornar até uma questão de idolatria. Sim. Tem esse perigo. Um exemplo, o pastor, ele saiu da igreja, ele foi comissionado para ir para outra igreja, e metade dos membros abandonou a igreja e seguiu ele. A igreja era mais longe, mas os membros abandonaram e seguiram ele. Foram juntos. E também já vi pastores que chegaram na igreja e a igreja simplesmente não gostou do pastor, sabe? Não achou muito legal o pastor ter vindo e também saiu da igreja. Então, é bem complicado isso. A gente vê que, e não acredito que não só na episcopal, mas a gente vê a falta de maturidade das pessoas, né? Em terem ao invés de focar em Cristo ali na igreja, acaba se perdendo e focando nessa autoridade maior que é o pastor dentro da igreja, né? É verdade. Juninho, o que você acha? Não, tudo que o Felipe falou é muito coerente. Imagina que a igreja é um povo, e esse povo é um povo que tem um dono, é o povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus. E quando você coloca nos ombros de um homem só a responsabilidade de cuidar desse povo, é um risco muito grande. Claro, existem pessoas de boa índole, de bom caráter, existem pastores que são pastores de igreja, às vezes o pastor vai a vida inteira na mesma igreja, modelo episcopal, e é uma bênção, faz um bom trabalho, existe, mas é muito delicado. Um escorregão do pastor, uma queda de um pastor, você leva muita gente da igreja com você, você provoca escândalo, não tem às vezes um substituto ou alguém para te aconselhar, para que aquilo não aconteça. Então é muito perigoso. A Bíblia diz assim, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então quando a gente tem um homem só, como eu falei, tem os casos de sucesso, mas é um perigo maior. É como, vou fazer aqui uma analogia bem, veio aqui na mente, é quando você é um investidor e você escolhe fazer investimentos de alto risco. Você sabe que pode ser bom, e quando é bom é muito bom, e pode ser ruim também. E quando é ruim, você se prepara para chorar. Pessoas, né, nisso. Se prepara para chorar. Então é a mesma coisa. Eu acho que o modelo episcopal é o que oferece maior risco para a igreja adotar. São ações que eu vou comprar ali? São ações. Mas o Ronaldo fez a menção de que existem homens sérios, homens de Deus. Existem. Eu ia fazer essa defesa que se tem uma escolha certeira também, a igreja vai que vai. Dá muito certo. A igreja episcopal, se você for bem, agora vamos colocar um fogo na lenha, que vocês só estão metendo pau aqui, agora eu vou defender. Não, ia fazer a defesa também. Aí, ó, tá vendo? O Bruno ia me ajudar. Mas assim... Eu defendi também, vai. Se a gente olha para episcopal, a gente vê uma facilidade nas tomadas de decisão. Então, assim, um bebedouro que vai comprar para a igreja necessita. Você não tem que marcar uma reunião, você não tem que marcar uma reunião de conselho para decidir, ou chamar a congregação toda. Irmãos, a gente vai comprar um bebedouro? Não. O pastor vai lá e compra. Depois informa a igreja. E outras facilidades que tem pro pastor. Se o pastor, igual você falou, se o pastor é um homem de Deus, um homem sério, cara, ele guia essas ovelhas com muito mais rapidez, com um direcionamento único, que aí você não fica debatendo e questões humanas também. Quando você tá com presbíteros, vão debater questões humanas, dificuldades, e o pastor ali na decisão dele sozinho, ele e Deus, passa para a igreja, e mais rapidamente essa igreja evolui. Claro, tô passando as coisas boas, né? Eu já vi casos, por exemplo, e aí eu levo novamente uma comparação do mundo corporativo.
de levarem para decisões de pastor a respeito de arranjo. Então, olha, Santa Ceia, que maneira que vai estar o arranjo aqui? Você quer azul ou quer verde? Se o pastor tiver uma maturidade, ele vai falar, esse tipo de decisão não precisa levar até a mim. Consigo delegar. Eu consigo delegar. E aí, preocupar com outras coisas. E aí tem um ponto crítico também na questão do episcopal, que é a questão da sucessão da liderança. Exatamente. Porque né, se ele tiver um filho, ainda tem essa barreira que geralmente, né, o filho assume, mas às vezes o filho não tem chamado. Mas como que é essa passagem de bastão para a igreja continuar servindo ao Senhor? Isso é outra dificuldade. Tem que ter muita maturidade a respeito. O que vocês acham? Tem. Muita dificuldade. E outra, além disso, para pensar. Você não prepara alguém, você deixa a igreja à mercê só de confiar que você vai estar lá com saúde, porque um pastor ele tem a saúde física, a saúde mental, e a igreja sempre contando com ele. Aí você não prepara pessoas também para o quê? Para ajudar ele. Como assim? O pastor faltou na igreja, não tem ninguém para ministrar. O pastor tá adoentado, teve que ir numa viagem, implementar ou criar ou fazer uma outra igreja em um outro local, não tem um presbítero para dar continuidade, que tenha essa facilidade já com a igreja. Então você ainda se sobrecarrega com isso. Além de tudo isso, complicado. Você se sobrecarrega. O que você acha, Juninho? Não, isso também, muito importante pensar nisso, no sucessor. Nem todo mundo pensa. Vai levando, né? O bem da verdade é que assim, eu falei que existem homens sinceros. Então vamos tirar agora os homens sinceros, vamos falar do perigo. O perigo são os homens que não têm o cuidado necessário com a igreja. Esse é o perigo. E alguns deles se sentem dono, né? Se sentem dono. Então, por se sentir dono, eu vou estar sempre aqui, a igreja me ama, a igreja gosta de mim, a igreja não precisa de mais ninguém, e ele vai levando isso, né? Então, esse é o grande perigo. O dono da igreja sempre é Jesus Cristo. Exatamente. Nunca deixou de ser. Exatamente. Ele que fundou a igreja, ele que edificou a igreja, o Espírito Santo, ele, depois que Jesus subiu, foi enviado para instruir a igreja. Então, a igreja tem um dono, né? Mas muitos pastores se sentem dono e acham que vai ser sempre assim, não é, né? Então, tem que pensar sobre isso, né? E também, no sentido de sucessão que você comentou, Bruno, acontece muito do pastor ele falar, a igreja do Senhor, a igreja não é minha, é de Deus, mas na hora de passar o bastão, por exemplo, ele muitas vezes escolhe algum familiar que pode ser que esteja, mas eu já vi situações que não estavam preparados e a igreja ela foi ladeira abaixo. Então a gente vê que fala muito bonito nesse sentido de que a igreja do Senhor não é minha, mas na hora de passar o bastão, ao invés de passar para alguém preparado, alguém chamado para isso, se move pela emoção de vou deixar para o meu filho, vou deixar para o meu irmão, sabe? Se move nessa emoção de deixar para um familiar, para alguém próximo. Então se torna um apego que, da igreja do Senhor ou não é? É verdade. A gente vai tentar harmonizar, mas tem um detalhe, eu vou pedir pro Bruno comentar também. A gente consegue harmonizar, eu ia deixar pro final, mas acho que a gente consegue fazer aqui também. Porque talvez com um conselho, então uma igreja episcopal com um homem de Deus, mas que ele tem um corpo diretivo ali para poder aconselhar, para poder muitas vezes frear, e aí falar, pastor, eu não concordo com você. Essa tomada de decisão está errada, financeiramente a igreja não está legal, a gente pode preocupar com outras coisas. Um conselho também para uma tomada de decisão, por exemplo, que aí já é um problema que é recorrente. Quem que elege os diáconos e presbíteros em uma igreja pentecostal? É o líder. Mas será que realmente ele vai escolher em cima do chamado que Felipe tem, do Bruno, do Ronaldo, ou porque uma amizade, uma política? Então, essa maturidade, talvez com um corpo diretivo ali, blindando e ao mesmo tempo falando, olha, tá errado, não concordo,
esse cara está preparado, Felipe ainda não, talvez ele precise de um estudo teológico, vamos preparar ele daqui 3 anos para ele assumir a igreja lá em Atibaia? O Bruninho vai para Barueri, beleza, mas o que ele precisa aqui? Cara, uma faculdade. Porque ele vai lidar com vidas, talvez um treinamento ali de liderança. E aí a gente consiga, talvez, o que vocês acham? Dar uma melhora significativa nesse tipo de modelo. Sim, independente do modelo, ter conselheiros é bíblico, né? Ter conselheiros porque a gente for fazer é bíblico. Então, acho que é algo a se considerar. Se o pastor, ele é um pastor titular de uma igreja e é ele que é o principal, ter conselheiros não, né? Acho que é sábio para ele, bom para a igreja, evita tomar decisões autocráticas, evita abusar do poder. Então, na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Então, acho que isso aí, sem dúvida, é importante demais, né? Todo mundo. Se acontece isso de fato, a gente ainda está trabalhando em cima da ideia episcopal, né? Se acontece isso de fato, eu acho que já adiantando, né, o que a gente falou, é a melhor forma de conduzir, porque o pastor continua com a sua autoridade, ele tem a decisão final, a palavra final é dele, mas ele tem um freio que faz com que ele olhe para trás e esse conselho, que é um conselho maduro, homens de Deus capacitados, falem: pastor, eu acho que aqui você passou do ponto. Ou, pastor, esse investimento agora não cabe. Tem pessoas, tem viúvas, tem famintos que precisam desse recurso. Não dá pra gente aumentar a igreja, não dá pra gente fazer tal situação. Então, assim, é o modelo perfeito. Porém, a gente cai de novo na questão humana. Por quê? Como que vai ser escolhido esse corpo de esses conselheiros? Vai ser o pastor. Então é o que você falou. Ele pode escolher pessoas que são amigas dele. E aí, quando ele for tomar uma decisão, essas pessoas concordem com ele, porque ele é amigo. Eu não quero ficar mal com meu amigo. Aí o freio não vai ter. Aí não vai ter freio. Então, como é que a gente faz para que esse conselho seja assertivo? Entende? Eu acho que esse é o ponto que a gente vai começando a chegar já em outro modelo. Então, vamos para o outro modelo aqui? Então, para poder fazer a defesa do episcopal. Pontos falhos, pontos bons também. Talvez a gente consiga harmonizar. Já que a gente, não sei, mas temos um modelo melhor que o outro. Esse é o tema. O meu modelo é melhor que o seu. Vamos lá. Vamos então para o modelo... Mas que fique claro que existem, de verdade, que isso fique muito claro que existem muitos homens de Deus. Exato. Eu conheço muitos homens sérios, homens que vivem, amam a família, a igreja e que cuidam dela. Existem. Que são pastores de igreja episcopal. Exatamente. Exato. E eu fui pastoreado por alguns assim que amam a palavra. Não tínhamos esse tipo de problema, por exemplo. Existem visivelmente, né, grandes homens de Deus. Então, bem colocado. E aí a gente vai falar agora um pouco de um modelo congregacional. Então, o episcopal, predominantemente, quais são as igrejas episcopais que dominam no Brasil? Acredito que a Assembleia de Deus é uma delas, né? Sim. Universal também. As grandes igrejas pentecostais e neopentecostais normalmente são episcopais. Então, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Quadrangular, a Igreja da Graça Universal, Mundial, né? E os líderes são bem evidentes, né? Todo mundo sabe que o líder da Igreja Universal é Edir Macedo, todo mundo sabe que o líder da Igreja Mundial é o Valdemiro. Do Belém é o José Wellington. Do Belém é o José Wellington, presidente. Então, eles são evidentes, né? E eles são os que detêm o maior poder de decisão na igreja. Então... E um ponto histórico é que esse modelo... ainda falando da transição da Igreja Católica para protestante, ele foi quebrado na Reforma e ali nos primeiros anos da Reforma, mas até então era episcopal. E será que é o melhor, é o modelo bíblico? A gente vai falar sobre isso também. A gente esqueceu de citar a Igreja Católica. A Igreja Católica é episcopal desde, né, milênios atrás, né?
E o Papa é o grande tomador de decisões ali. Inclusive o que ele escreve é tido como inspirado por Deus até hoje. Então, Exatamente. tá aí um modelo, o maior dos maiores aí é da Igreja Católica. É o maior exemplo histórico, né, que a gente tem de igreja a respeito. E aí, Bruninho, vamos falar um pouco a respeito do modelo congregacional e aí também qual que é a igreja predominantemente congregacional que nós temos hoje? A gente vê a Batista, né, como uma igreja congregacional, a gente tem amigos também que são de lá, e aí fica até mais fácil para a gente falar um pouquinho sobre. As tomadas de decisão da igreja é baseada em reuniões com o próprio corpo da igreja mesmo, o hall de membros da igreja. Se vai tomar alguma decisão, acredito que é até mais difícil de ser tomada, aí reúne a igreja, é votado... e eles tomam uma decisão baseada na votação do corpo de membros mesmo. Não é por presbíteros, também não é só o pastor, é a própria igreja que vota e toma as decisões, e aí o pastor, baseado naquilo que foi votado, ele direciona a igreja. Agora, se eu puder já falar do que eu vejo de... Ponto negativo. Negativo. Vamos começar com positivo, para não falar que eu tô puxando o saco pro próximo, né? Mas o congregacional, a gente falou agora, acabou de falar sobre colocar um freio no pastor, né? A gente vê muito pastor que, além de pastor, é empreendedor. Vê possibilidades no mercado, vê ideias, e isso acaba borbulhando a mente dele. E se a gente pega, e eu vou puxar um pouco a sardinha pro episcopal, né? Bons líderes, como o Felipe comentou, como o Ronaldo reforçou também, que tem essa visão de reino. Sim, não deixa passar a oportunidade. A igreja cresce. A oportunidade aparece e esse pastor pega. Isso é bom. Porém, quando é uma oportunidade ruim, ou quando o coração do pastor não está no lugar certo, aí esse modelo congregacional tende a ser esse freio. Então o pastor dá aquela segurada, a igreja até vê às vezes uma ideia do pastor como um escândalo e volta contrário à ideia que foi proposta. Agora, podem falar aí, mas aí depois a gente fala os pontos negativos. O que eu encontro de positivo é isso. E aí, Juninho? O modelo congregacional é o mais democrático de todos. É onde mais gente participa, mais gente vota, mais pessoas têm voz na igreja para tomar decisão. O grande problema que eu vejo, vou falar o negativo, depois eu falo um positivo. O grande ponto negativo que eu vejo é que nem todos os membros da igreja estão preparados ou maduros o suficiente para votar, tomar decisões, porque às vezes o número, né, é meio democrático, então é por maioria. Às vezes o número de pessoas que não estão prontas são maioria. Então às vezes acaba uma decisão errada tomada pela igreja, e às vezes não tem quem freie a igreja. Aí, no outro caso, não tem quem freie o pastor. Agora, às vezes, não tem quem freie a igreja. É igual reunião de condomínio. Se eu não for, igual reunião se for uma pessoa que não tá preparada pra lá. Cara, votou, aí já era. Aí eu vou ter que pagar aumento de condomínio. É um bom exemplo, Bruno. É a mesma coisa. É um grande condomínio, todo mundo votando, né? E assim, pode acontecer isso não deveria nunca acontecer dentro de uma igreja, né, mas acontece. Pode acontecer de formar panelinhas, pode acontecer do pastor passar o ano inteiro já tentando ganhar, plantando coisas na igreja para que no final ele tenha o voto que ele quer ter, e assim vai. A gente sabe que não deveria acontecer essas coisas, mas acontecem, né? Então, e a pessoa que não está preparada acaba indo, né? E de ponto positivo, é a questão da democracia mesmo. É muito bom você ser membro de uma igreja e participar das decisões. Isso te faz sentir parte do corpo. Isso faz você falar, poxa, eu decido também pela minha igreja. Eu quero o melhor pela minha igreja, vou decidir, vou votar, estar nas reuniões, participar. Então, tudo isso eu acho que é bem positivo. Eu acho que tinham casos na Bíblia, por exemplo, já vou passar a palavra, quando um irmão pecava contra o outro, o que Jesus falou que tinha que fazer primeiro? Primeiro ele tinha que ir no irmão e pedir perdão pelo erro dele. Se o irmão não aceitar, chama 2 ou 3 testemunhas, vai até ele e pede perdão. Se ele não aceitar também, esse caso tem que ser levado à igreja para a igreja decidir. Então,
É uma base que o congregacional utiliza e fala, mas a igreja participava de decisões, né, na época, desde que ela começou. Então, parece que é algo bom, mas tem suas falhas, como todos têm, né? Todos os modelos têm. Sim. O modelo congregacional, ele é bom, ele é um modelo bom, porque, como já foi dito aqui, eu repito, ele acaba freando algumas decisões que o pastor pode tomar equivocadamente. E na minha opinião, o pastor ele tem que estar na igreja disponível para ensinar, para exortar, para cuidar das ovelhas e para aconselhar. Para mim, a função do pastor é essa. Ele tem que se dedicar para isso. Qualquer decisão administrativa na mão do pastor, para mim, eu acho, na minha opinião, eu acredito que é uma perca de tempo e energia até para ele. Ele tem que estar disponível para cuidar das ovelhas que Deus entregou nas mãos dele. Então, eu acredito que o modelo congregacional é um modelo bom, tem suas falhas, já foi pontuado aqui, eu concordo 100% com o Ronaldo, com o Bruninho, mas é muito bom quando o pastor está isento de decisões administrativas em relação à igreja, porque ele tem tempo para se dedicar 100% para as ovelhas e para os membros da igreja dele. É igual você dar, de novo, analogia ao mundo corporativo, para um gerente, ele fazer uma atividade operacional. Sendo que ele tem um time, ele vai fazer operacional e não vai fazer a gestão de pessoas. Sim. A gente vê isso em Atos 6, né? Quando acontece aquela dificuldade com as viúvas. E os órfãos, né? E a gente olha para o modelo congregacional, quem elege aqueles homens é a igreja. Escolher entre vós, né? Vamos falar o texto? Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, vós a igreja. Isso. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que o Felipe falou. Exatamente. O parecer agradou a toda a comunidade, a igreja, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Tá vendo? Então a igreja, aí é o que a gente defendeu também quando o pastor da episcopal, quando o pastor é sério, é temente a Deus. Quando a igreja também é madura, é temente a Deus, ela também faz boas escolhas. Então a gente tem que colocar isso também. O modelo é assertivo quando é uma igreja mais madura, é uma igreja que já vem com, conhecendo quem está na igreja também. Então eu consigo votar no Ronaldo, não porque ele é meu amigo, mas porque eu conheço a vida dele com Deus. Porque os frutos dele eu consigo ver. Então eu voto nele para que ele possa exercer isso, né? Exercer uma função específica na igreja. Tem um ponto importante, e aí eu vou dar os créditos a um professor nosso, o pastor André Ferraz, né? Mandar um abraço, tá convidado para vir aqui. Um abração. Mas ele, em uma das nossas aulas, ele comentou que de um sentimento de pertencimento que a igreja tem. Então ela pertence ao reino, que ela está envolvida nas decisões, ela está inserida ali no diálogo. E, cara, isso é fantástico, esse sentimento. Cara, eu faço parte da igreja de Cristo. Sim. Então eu colaboro, eu voto, eu dialogo, eu contesto, eu não concordo, e a igreja caminha. Agora, Bruno, se nesse texto de Atos 6 ele foi congregacional, Atos 13, quando é escolhido Paulo e Barnabé e o povo tem posição de mãos e ora, é episcopal. Então, mas nesse também, se a gente for analisar, quem fala para a igreja escolher? É Pedro. Então também foi episcopal. É verdade. Ele também foi direcionado por um líder. A liberação daquela votação foi feita por Pedro. Então também, de qualquer forma, foi episcopal. Por isso que... Até porque Pedro era referência ali. Era referência. E outra, ele conhecia quem ia votar.
Agora, o problema do congregacional é quando você conhece os seus membros e você fala, cara, tem muitos membros novos aqui. Será que eles vão entender que essa decisão aqui não é tão fácil? Ou quando é um assunto mais grave que envolve, uma dificuldade, de um pecado de um irmão da igreja, você vai expor isso para todos? Como é que isso vai soar no coração de todos? Esse é o problema também. Que a igreja tem que estar bem madura, e um exemplo que a gente pode colocar aqui é talvez um grave exemplo. Um casal, né, teve um problema de adultério. E, Juninho, qual que é a sua opinião? Muitas vezes é exposto para a igreja e, igual você colocou, é um membro novo, como que vai reagir? E até o falar, por um lado, é um exemplo de maturidade, mas por outro também, eu não sei o quanto a igreja vai estar preparada, acho que depende de igreja. Eu não levaria um tipo de problema, eu, pastor, eu não levaria. Então, eu trataria o casal, resolveria... No secreto. Ninguém precisa saber, toca a vida. Vambora. Eu acredito nisso, na questão de resolver isso internamente ali. Acredito mesmo. Esse tipo de assunto é delicado. Muito. Porque dependendo até da maturidade do membro que cometeu o ato, ele vai abandonar a fé, dependendo da forma que ele for tratado ali. E eu já presenciei pessoas que abandonaram a fé por motivos bobos, de ter postado na época que eu era de uma outra igreja, a pessoa postou foto, por exemplo, numa praia de biquíni, o pastor expôs isso em púlpito e perdeu um membro da igreja. Isso é muito triste. Eu acho que tem assuntos que tem sim que ser tratados. Isso não pode deixar de ser tratado. O pastor, ele tem que exortar, disciplinar, ensinar, mas isso precisa ser feito eu acho que de uma forma que não exponha tanto a pessoa a passar talvez por esse tipo de situação. Talvez com a exposição de um próprio texto, no momento oportuno, ele vai expor o texto, né, num sermão expositivo, e falar a respeito de conduta, de comportamento, e enfim. O que você acha, Juninho? Imagino que em casos como esse, não sou de uma igreja batista, mas já escutei casos assim, de como são tratados, e não são todos os casos, principalmente quando é um caso hediondo, assim, mas que traz mais evidência, não se traz na Assembleia dos Irmãos. Ali é para tratar assuntos da igreja, que os irmãos possam opinar. Um caso desse não tem opinião, né? É um caso para se tratar, não tem muito que você... A não ser que tenha um desfecho negativo. Fala, foi tratado até onde deu, igreja, a nossa decisão é, sei lá, exclusão, ou mudar para outro lugar, não sei. Aí eu acho que traz, mas enfim. Mas eu também pensei em um ponto sobre igreja congregacional que eu acho interessante a gente trazer. Uma igreja em formação, por exemplo. Vamos colocar que uma igreja está se formando, um missionário ou um grupo de missionários chegaram em algum lugar e estão fundando uma igreja. E todos os membros lá são novos. Todos ali foram ganhos e a igreja está começando. Como que essa igreja pode ter um governo congregacional nesse início dela? Eu acho bem difícil, bem complicado. Quero até saber a opinião de vocês. Eu acho que vai ser obrigatoriamente, um caso como esse, ela vai precisar começar com alguém tomando decisões, não a igreja. Um início episcopal. Para depois ter uma transição. Não sei, eu tô trazendo pra gente... A gente tá harmonizando já aqui, né? Porque eu acho que qual o melhor modelo? Mas vai depender muito de onde você tá plantando a igreja. Quem são as pessoas que fazem parte da igreja? Quem é o líder? Né? Que experiência esse líder tem? Então, eu acho que vai depender de vários fatores para se chegar numa decisão de qual é o melhor. Joguei na mesa aí. É difícil. A igreja começando, aí você fala, tem 3 visitantes, é vocês mesmos. Eu tenho a tomada de decisão, vocês vão votar. É difícil. Né? Fê, quanto tempo você tem de evangelho? De evangelho? Convertido mesmo. Eu tô desde 2014 para 2015, então uns 10 anos de convertido Mas você verdade. É cristão de berço, de digamos berço, assim, né? Filho de peixe, nem sempre peixinho né? A gente ia pra igreja, mas
Deus teve muita misericórdia da minha vida, viu, Bruninho? Amém. E um dia eu tive um encontro com ele mudou minha vida e conheci ele de perto. Amém. E hoje, Acho que todos passamos glória de Deus. por isso, né? Eu já fui o contrário, né? Eu com 19 anos que eu conheci a Jesus na Presbiteriana Renovada, através do pastor Otaí, da irmã Ruth, muita gente que me ajudou. Mas a hora que eu tava começando ali, juventude, já deu pra você. O tempo já acabou. E você, Bruninho? Eu nasci na igreja praticamente, né? Com 3 para 4 anos de idade, meus pais já estavam, eu acompanhei e eu costumo falar que desde criança eu entendi o que era servir a Deus, eu entendi que eu queria aquilo pra minha vida. Lá para uns 6, 7 anos de idade eu me lembro aceitando Jesus, lembro que eu ficava ansioso para chegar aquele dia que alguém falasse: quem quer que vir aqui na frente levantar a mão? E não acontecia comigo, né? Porque era na hora do cultinho das crianças, eu descia. Mas aí no cultinho das crianças mesmo eu lembro levantando a mão, aceitando Jesus. Lógico que quando você cresce, você conhece várias situações e acaba dando uma desligada aí da igreja. Mas nunca deixei de frequentar, nunca deixei de ir. E o que aconteceu foi eu entender melhor o que Deus tinha para minha vida. Mas eu tenho 31 anos, então é praticamente 30 anos dentro da igreja, sempre na Igreja Presbiteriana Renovada, anteriormente em Carapicuíba e agora em Osasco. Mas já visitei várias igrejas também, mas sempre flertava muito com o pecado, principalmente na adolescência, em questão de querer fazer as coisas que todo mundo fazia, né? A gente gosta, a gente quer. Acho que todos nós. Todos né? nós que crescemos na igreja passamos por isso. É. Mas, graças a Deus, Deus não deixou a gente se perder. Ô, glória! Fala aí, você, Julinho. Não, eu já nasci... Não nasci numa família evangélica. Minha família era católica. Mas aquele católico que tinha as datas pra ir na missa, sabe? A gente ia em batizado de alguém, ia em casamento de alguém, missa de 7º dia. Tipo Semana assim, Santa? Semana Santa. Não, mas nem Semana Santa, né? A gente não chegava a guardar algo, nem na igreja, gente. Era mais em datas, assim, mais específicas mesmo. Então, eu era um mau católico, né? Pra falar a verdade. Mas eu sempre senti no meu coração um desejo de conhecer mais a Deus. Tinha uma Bíblia na minha casa que eu às vezes queria ler por curiosidade, abria lá em Apocalipse, tentava entender alguma coisa, logo em Apocalipse. Nossa. Não entendia nada, mas desejo eu tinha. Com 15 anos eu conheci o Senhor de verdade. Tava começando também ali a adolescência, então é a época que os nossos pais começam a dar mais liberdade pra gente sair, começam a dar mais responsabilidades pra gente. Então, quando eu comecei ali flertar com o mundo, eu conheci a Deus e mudei meu rumo mesmo, assim. Então, com 15? Com 15, mais ou menos? 15, tá bem 15. parecido com a minha. Ali eu abracei de verdade, nunca tive dúvida. Quando eu senti esse chamado de Deus, senti que mudou muita coisa na minha vida, que não fui eu que mudei, foi Ele que mudou em mim. Então daí pra frente foi só dependendo dele todos os dias, continuei e graças a Deus até hoje vai fazer 14 anos esse ano. Bênção, bênção. E aí na nossa caminhada, esse exemplo que o Ronaldo colocou de uma igreja começando, talvez é um exemplo que se encaixa a nós, né? Quando nós comecemos em uma igreja, eu tinha dúvida pra caramba a respeito Sim. de tudo, do Senhor, e sedento pela palavra, mas cruzão de tudo, né? E imagina para um pastor batista pegar uma igreja nova. E aí pros internautas, né, pros ouvintes aí, não somos batistas, né? Eu acredito que nem passamos por isso, mas coloque seu ponto de vista, né, um comentário, compartilhe aí, para poder enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Então vamos pro modelo que talvez os dois aqui gostem mais, né? Que são presbiterianos, o modelo presbiteriano, mas antes disso eu vou pedir pro Felipe abrir para mim, por gentileza, com a sua Bíblia, Êxodo 16, capítulo 16, versículo de número 4.
Não tem a ver com o tema, a gente vai falar, o subtítulo é Deus manda o maná. Achou? 16, versículo 4. 16, versículo 4. Pode ler? Pode ler. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. E eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Glória a Deus. Então, em Êxodo 16, Deus mandou o maná. E aí, para esse podcast, Deus mandou o maná para nós. Aleluia! Que foi uma pizza especial. Olha só. Louvado Que é de seja Deus também. Agora vai virar um podcast pentecostal. Rapaz, Deus preparou uma uma pizza maravilhosa. Nossa. E o nome dessa pizza aqui em Osasco é Didio Pizza. Ah, eu conheço, hein? É bênção, hein? É boa. É bem. Olha, meu isso, Deus. cara. Marinho tá Que trazendo isso. pra gente aqui, ó. Se puder, Dá pra colocar aqui, Marinho? Vamos ver se vai pegar. Coisa aqui. boa, hein? Pegou? olha isso. Aí é coisa boa, hein? Só não vai deitar ela aí muito aí. Meu Deus. Senão a gente come maná amassado depois. Esse maná aqui é de Deus. Quero agradecer o Leandro Gustavo, que né, o nosso Obrigado. patrocinador mandou esse maná O cheiro tá bom, especial. Tá excelente. Bênção. E tem uma promoção. Se você inserir o código ETCrente, você recebe 15% de desconto. Então, para vocês aí, Caramba. Eu já vou falar mim agora. pra Marcela já pode reservar falar. também em casa. A galera que tá ouvindo a gente aí já vai ganhar 15%. E a pizza é boa. A pizza é top. Que maná maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Glória! Agora o Obrigado, tampa da chaleira Leandro. voa, hein, ô Bruninho? Não, Deus usou o... Se Moisés Leandro estivesse aqui. aqui agora, ia morrer de inveja. Meu Deus. Olha Aí, o ó. Mário. Meu Deus do céu. Que Olha é isso. isso, Faz gente? isso não. Nossa. O crente vontade, hein? gosta de comer pra caramba, né? E esse ET aqui que vos fala também gosta de comer. Mas vamos falar do presbiteriano agora? Vamos. Então, Fê, queria ouvir de você como que é esse modelo aí que você tem essa experiência na prática. A gente vai falar um pouco dos prós e contras do presbiteriano. Ou Só prós, né? só prós. Sei, né? Vamos Ou lá, então. representativo, também conhecido. Sim, vamos lá. Nessa experiência que eu tive, quando eu fui passar por essa transição de igreja, eu conversei com a minha esposa e a gente chegou à decisão que a gente queria ir para uma igreja que o pastor não tivesse tanta autonomia em certas decisões, por experiências que a gente teve. A gente pesquisou e a gente começou a achar algumas igrejas que se enquadravam, o modelo de governo da igreja se enquadrava no que a gente imaginava que seria bom. Eu também já estava fazendo já um curso de introdução à teologia, tinha conseguido entender, né, as questões das confissões de fé, como é importante que a igreja ela tenha uma confissão de fé, sabe? Que ela seja uma igreja posicionada em relação à trindade de Deus, sabe? Nessas coisas que a gente considera muito importante para a igreja. E a gente montou a presbiteriana. E para mim tem sido uma experiência muito boa. Não puxando a sardinha pro nosso lado, né, Bruninho? Puxa, Não pode puxando. puxar, fica à vontade. Mas eu acredito que entre os 3 modelos que a gente conversou aqui hoje, eu acredito que é o melhor. E eu vou dar alguns motivos. Primeiro, para quem não sabe, o modelo presbiteriano, ele funciona da seguinte forma. A igreja se reúne em uma assembleia e a igreja elege. É anual? A cada 2 anos, né, Bruninho? Isso. A igreja ela se reúne e ela elege presbíteros. Essa eleição, o intuito dela é eleger pessoas preparadas para estarem ali para tomar decisões em nome da igreja, em nome da congregação. Que é o presbitério. É o presbitério da igreja. Então eles se reúnem e a gente faz essa votação e elege os presbíteros. Então o pastor ele funciona apenas como um voto de Minerva, né, Bruninho? Ele, se tiver um empate, algo do tipo, ele vota, mas ele não tem tanta autonomia.
quem toma as decisões da igreja é o conselho. E agora, por que eu acho isso bom? Porque, diferentemente do congregacional, pode ser que tenham irmãos ali que não estão preparados ou não tenham maturidade para tomar algumas decisões. E quando o modelo governamental presbiteriano elege presbíteros, é o desejo da igreja que sejam pessoas preparadas para que, se acontecer algo, eles tenham a maturidade, o entendimento e sejam principalmente homens guiados por Deus para tomar essa decisão. Então, eu acredito, na minha opinião, que é um modelo melhor de governo da igreja. Eu acredito que é um modelo presbiteriano. Eu vejo como um modelo... Você viu que o melhor ficou por último, né? Tô brincando. Eu e o Juninho estamos segurando aqui para depois vai ter, né? Não sei se foi intencional isso aí. Eu tô falando do modelo, né? Vamos falar dos positivos depois, né? Vamos lá. Vou tentar fazer um positivo aqui para vocês não combater depois. O modelo presbiteriano é o que eu entendo de ser o mais seguro. A gente ainda vai falar sobre o mais bíblico, talvez, mas ele é o mais seguro porque o Felipe falou algo importante. São pessoas capacitadas. E como que a gente decidiu que são pessoas capacitadas? Pô, eu tô ali no ambiente da igreja, eu tô vendo quem tá se movendo, quem ora, quem tem uma vida de frutos, quem tem uma vida espiritual ativa, quem é uma pessoa de tomadas de decisão, uma pessoa posicionada, que hoje é muito importante. Homens posicionados, falta muito. Então, quando a gente encontra esses homens na igreja e tem a possibilidade de fazer com que eles nos representem na hora do conselho, é muito importante. Por quê? Por mais que a gente confie no nosso pastor, ame o nosso pastor, sim, a gente sabe que o pastor pode ser falho, pode tomar alguma decisão falha, movida à emoção. É um homem, né? É um homem. Então, ter um conselho, homens capacitados do lado dele, e outra, uma coisa que a gente falou do episcopal, ajuda com que o pastor não se sobrecarregue no trabalho. Ele olha para o lado, ele vê pessoas capacitadas com ele. Então, se ele... eu tenho que ir numa missão, eu tenho que viajar, eu tenho que se ausentar da igreja, eu tenho homens capacitados para continuar tocando a igreja. E deixa eu só pegar um gancho, só para não escapar. Voltando ao episcopal, um exemplo que eu já ouvi, já vivenciei algumas situações. Pelo líder ser uma figura tão representativa para a igreja, tem um culto, ele viaja, o pessoal não vai no domingo. Tem um estudo? Não, o pastor não tá. É impressionante como cai o número. Verdade. De pessoas, né? Que tá muito ligado àquela questão da liderança, do bispo ali que acabou. Mas a igreja precisa continuar. Só acontece se ele tiver, né? E já no modelo presbiteriano, talvez pela maturidade ali, não, né? E o que o Felipe falou também, essas pessoas, elas precisam ser escolhidas, mas assim, também não por afinidade. Eu não vou votar no presbítero porque ele é meu amigo. Não vou votar no presbítero porque no dia da eleição ele fez uma campanha ali, né? Para que as pessoas pudessem olhar. Isso também acontece. É uma dificuldade. Tem pessoas que almejam cargos, a gente sabe disso. De pedir voto mesmo. E acaba fazendo uma campanha eleitoral. E é uma coisa que eu também não concordo. Então, qual que tem que ser esses critérios de votação para esses presbíteros? Pô, eu identifico nesses homens Jesus nele. Eu consigo ver Jesus nesses irmãos. Então, eu voto neles por isso. Mas não porque ele me trata de uma forma legal, que ele é simpático, que ele é engraçado. Não. Então, a gente tem que... Que ele será um bom representante ali. Ele vai me representar muito bem lá no conselho. Pontos positivos aí, Juninho. Bastante pontos positivos. Mas tem os negativos? Não, todos têm. Todos. Longe de mim escolher o A e o B para eu, negativar mais aqui. Mas o presbiteriano, por exemplo, ele é um sistema que nasceu já logo após a reforma, né? Então, assim, se hoje nós somos protestantes, se hoje nós somos cristãos de uma igreja diferente da católica, é por causa da reforma, e foi ali que nasceu esse sistema de governo. Então,
é também um ponto a se considerar muito positivo. Poxa, se os irmãos pensaram em tudo aquilo que estava errado na igreja que saíram e pensaram no modelo, tem algo muito positivo nisso, né? Então, o modelo presbiteriano, vocês já falaram vários pontos muito bons, eu também concordo com todos eles. Como ponto negativo, eu só colocaria, acho que alguém aí já falou isso também, a dificuldade de muitas vezes se tomar decisões na igreja. Às vezes coisas simples tem que passar pelo conselho. Às vezes decisões seriam tomadas ali em minutos, né? Espera a reunião acontecer, espera a gente ver essa questão. Então, tem isso. E tem a politicagem, que não deveria, sempre friso isso, não deveria acontecer dentro da igreja em modelo nenhum, mas acontece, dos preferidos serem eleitos presbíteros. Ou o que mais sabe vender sua imagem são eleitos. Mas às vezes o mais capacitado ficou para a próxima eleição. Então isso pode acontecer também. Pode acontecer uma coisa que eu já vi, não ocularmente, mas já ouvi que aconteceu, do pastor ganhar o conselho de presbíteros para ele. Então tudo que o conselho decidia era em prol do pastor. Infelizmente pode acontecer também. Mas concordo com vocês em tudo que vocês falaram. Acho que muitos pontos positivos. Você desonera o pastor de atividades que não precisa dele participar. Você tira a responsabilidade de membros da igreja não maduros de decidir. Então, tem pessoas capacitadas para fazer isso. E eu quero citar alguns versículos bíblicos que, como eu citei também do congregacional, quero citar do presbiteriano, que eu acho que alguns textos bíblicos apoiam o modelo. Atos 14, 23, por exemplo, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Né? Então, Paulo viajando, né? E nas igrejas por onde ele passava, ele elegia os presbíteros. Não, aqui não fica claro se é a igreja que elegia ou se Paulo elegia, mas eram eleitos presbíteros para tomar as decisões. Né? Atos 15, versículo 6, é o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Era aquela questão da circuncisão, né, ou de comer coisas sacrificadas. Né? Então, quem se reuniu para decidir? Não foi toda a igreja. Também não foi uma decisão autocrática. Foram os apóstolos junto com os presbíteros. Então, tem mais um apoio. Né? E Tito, último texto, Tito capítulo 1, versículo 5. Foi por essa causa que deixei você em Creta. Paulo falando para Tito, né? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Então, esses presbíteros não eram para mandar na igreja, eles não iam ficar tomando conta de uma igreja e tomar todas as decisões, não. Era para que as igrejas daquelas regiões fossem dirigidas por eles. Então, a gente vê bastante apoio bíblico para esse modelo. A gente vê que ele é muito bom, a gente vê que ele é mais seguro, concordo. Vamos voltar lá para a analogia dos investimentos. Aqui é como se você comprasse uma renda fixa, assim, com retorno já previsto. Então, aqui você está mais seguro, dificilmente alguém vai tomar uma decisão e errar sozinho, mas você também tem menos rendimento. Quando as igrejas presbiterianas tendem a crescer em menor velocidade, tendem a tomar decisões em menor velocidade, então isso acaba trazendo um... Mas esse texto de Atos 15, nesse contexto, me parece um pouco que existe uma certa submissão de prestar um relatório para a igreja de Jerusalém. Então ainda havia esse paradigma aí, não tinha quebrado. Talvez essa pedida de bênção, vamos pedir a bênção lá para a igreja de Jerusalém ali, acaba beliscando ali lógico, no início da igreja, né? Mas no congregacional não, mas talvez no episcopal, já que era da liderança de Pedro. Talvez no episcopal, porque a igreja de Jerusalém ainda detinha o poder ali maior, né? Tiago estava lá e Tiago era o líder mais evidente da igreja, né? Tanto ele dá a palavra final nesse veredito aí. Mas você vê que não foi uma decisão de Tiago. Ele ouviu todo mundo e deu a decisão final conforme todo mundo falou. Então é uma reunião, um consenso, né? E essa questão até de falar com a igreja, falar com alguém superior ou com
um conselho superior também existe na presbiteriana, porque de tempos em tempos acontece reuniões dos presbitérios. Então, por exemplo, vai um pastor e um presbítero representando a nossa igreja, onde eles vão ter que passar relatório de tudo que aconteceu na igreja, tanto financeiro quanto eclesiástico mesmo, né? Passar um feedback para os presidentes aí da presbiteriana do Brasil. Então, assim, no meu caso é a presbiteriana renovada. Mas existem também esse filtro fora o conselho da igreja, existe um outro conselho que vai analisar tudo isso. Então, assim, querendo ou não, é seguro. Lógico, tem pontos negativos? Existem. Como o Ronaldo citou alguns. Ou até a falta de velocidade de tomar umas tomadas de decisões que poderia ser muito mais rápido. Você tem que organizar uma reunião, todo mundo tem que estar lá, né? Votar e aí depois, assim, agir. Mas... talvez eu estou investindo em ações, um em títulos mobiliários e o outro eu estou ali na poupança. Na renda fixa. Na renda fixa. Pré-fixado, você sabe. E aí queria, né, pedir aí a opinião do Felipe, também uma dúvida, tá? Por exemplo, nessa reunião de conselho, reunião não, mas na eleição, a igreja pode escolher um presbítero talvez não preparado, mas mais no sentido de idade. Ele não tem, sei lá, 18 anos. Tem uma idade mínima ou não? Ou o pastor dá uma recomendação, olha, vamos tentar escolher presbíteros ali mais maduros. Como que funciona isso aí? Acredito que tem que ter um tempo mínimo, né, Bruninho? De membro. Na verdade, a gente, assim, na nossa igreja, acontece até um treinamento para quem quer se candidatar a ser presbítero. Então, assim, você se candidata. São candidatos. Não é toda a igreja que está... por exemplo, o membro está sentado lá, qualquer um que pode se eleger. Não. Você se elege antes, alguns meses antes, ou dentro do mês que vai ser votado, dá o seu nome, você passa por um treinamento para você entender o que é ser um presbítero, entender quais são as funções, e aí beleza. A igreja, os presbíteros com o pastor atual analisam os candidatos. E dependendo de maturidade, de vida com Deus, de testemunho, alguns são excluídos da votação. Então, nem passa pelo crivo. Nem passa. Então, mas de idade, tem alguma coisa? Idade eu não sei dizer se tem, mas acredito que sim, porque, por exemplo, um jovem de 18 anos se candidatar, por mais que tenha uma vida com Deus, bons testemunhos, às vezes não viveu uma vida e experiências o suficiente para poder analisar situações e tomada de decisão. Então, acredito que tem essa dificuldade, sim. De idade, sim. É um ponto... Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse modelo é justamente a questão da experiência. Então, por exemplo, se um presbítero experiente, com bagagem, maduro é eleito, às vezes pode chegar um problema para ele que nem é levado no conselho, mas que ele deu aconselhamento e fala, meu filho, calma, eu já tenho essa experiência, já passei por isso, segura o coração. Exatamente. Então ele tem bagagem para poder compartilhar, ele tem bagagem para poder dar um bom conselho, para poder resolver uma situação ali. O que você acha, Ronaldo? Sim, a palavra presbítero, a tradução é ancião, né? Então, o nome já diz, quando Paulo vai instruir Timóteo em como ele tem que escolher os presbíteros, tem lá experimentado, né? Uma pessoa experimentada, uma pessoa que seja um pai de família, uma pessoa que tenha seja irrepreensível, tem lá, e para Tito ele fala a mesma coisa. Então, já se subentende biblicamente que o presbítero já tem que ser uma pessoa mais madura, já tem que ser uma pessoa com experiência, com vivência. Então, provavelmente, nas igrejas presbiterianas tem um piso de idade para você se candidatar. Perfeito, perfeito. E pra gente, chegando já na etapa final, pra gente fazer as considerações finais aí, então vamos fazer um reloginho aqui. Felipe, qual que é o melhor modelo para você? Já sei qual que é, pelo jeito aí.
Vamos lá. Acho que já ficou muito claro para quem estiver ouvindo aí. Para mim hoje como eu disse, tá? Acredito que o mais importante nesses 3 modelos é ter pessoas ali direcionadas por Deus para tomar as decisões. Porque, para mim, o presbiteriano é o melhor, mas pode ser que não sejam homens sérios que estão ali no presbitério para tomar essa decisão. Então, eu acredito que o presbiteriano é sim um modelo de governo que ele faz mais sentido para mim, mas precisamos muito de homens de Deus, cada vez mais de homens de Deus capacitados, independente se é episcopal, independente se é congregacional, que sejam pessoas que tenham sede de Deus, que tenham sede de aprender mais dele, para entender o que é a igreja, o que é cuidar da igreja, sabe? Para entender o que é amar pessoas, cuidar das pessoas, né? Então eu acredito que independente do modelo, eu oro muito para que homens sérios se levantem e, independente do modelo, estejam à frente cuidando dessas ovelhas que Deus confiou na mão dessas pessoas. Amém. É isso aí, Felipão. Felipão falou tudo. E eu fico também com o modelo presbiteriano, porém, eu acho que o ideal seria se o episcopal funcionasse na forma que a gente entende, né, que seja o correto. Um pastor orientado, um pastor cheio do Espírito Santo, e que esse pastor tivesse ao redor dele homens também capacitados para que pudessem ajudá-lo na conduzindo a igreja, né? Então, eu acho que esse seria um modelo mais próximo do que a gente enxerga na Bíblia. Um pastor que toma as decisões, mas que tem uma equipe atrás dele, homens cheios do Espírito Santo que vão suprir a ausência dele. E todos os modelos, nenhum é blindado, nenhum tem, esse aqui não vai falhar. Esse aqui é o correto e a gente deve seguir, a igreja evangélica mundial tem que seguir. Não tem. Não existe esse modelo. A gente se sente mais eu me sinto mais confortável numa igreja presbiteriana. Porém, se Deus me direcionar um dia para uma igreja episcopal, que seja um homem de Deus que esteja lá ou congregacional, a gente entende que Deus está no controle acima de todas as coisas e a gente vai seguir lá, fazendo a obra dele. Amém. Amém. E aí, Juninho? Então, vamos lá. Eu não vou dizer qual é o melhor, porque eu não acho que tenha um melhor. Eu acho que a gente tem vários contextos de igreja, como eu já citei aqui. Às vezes uma igreja iniciando não pode ser congregacional, ou talvez nem presbiteriana, ela precisa começar de outro jeito. Uhum. Enfim, eu não tenho um modelo de igreja melhor. Quando Jesus Cristo ele cumpriu o ministério dele e subiu, ele não deixou isso escrito pra gente. Ele não disse qual é a melhor, como a igreja tem que caminhar. Eu acho que é por isso que Jesus é tão grande, sabe? Tão grandioso, porque ele instituiu algo que ficaria na terra até o fim, mas ele não disse como tem que fazer, como tem que ser. Ele simplesmente formou pessoas, disse o que era importante, deixou alguém que vai ser realmente a força da igreja, que é o Espírito Santo, e o que acontecer daqui pra frente, façam do jeito que for melhor pra vocês, né? Em determinados países, você tem que dirigir a igreja de um jeito. Em determinadas épocas, a igreja precisa ser de outro jeito. Então, Jesus, ele é muito grande, né? Na sua sabedoria, assim, por isso que ele é Deus, né? E frisar aquilo que o Felipe falou. Precisamos de homens de Deus, precisamos de pessoas de Deus dirigindo a igreja, e nunca esquecer, né? Vou citar alguns versículos. Cristo é o cabeça da igreja, como diz Efésios 1, 19 e 23. Então, a igreja é o corpo, ele é o cabeça. Então, tudo está debaixo de Cristo, né? Inclusive a sua igreja. Ele edifica a sua igreja, Mateus 16, 18. Depois o pessoal de casa pode abrir depois para olhar. Jesus é seu alicerce e sua pedra fundamental. Então, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já foi colocado, que é Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, 11. E Efésios 2:20, Cristo é a pedra angular da igreja.
Se Cristo for retirado, pode ter o melhor modelo do mundo. Vai cair. Não vai dar certo, né? E, por fim, Cristo é o supremo pastor. 1 Pedro 5,4. Ele é o pastor dos pastores, né? Ele é o pastor do episcopal, ele é o pastor dos presbíteros, da presbiteriana. Então, assim, não que eu queira ficar aqui o isentão, né? Sabonetar, passar por... Mas eu não vou dizer um modelo. Eu acho que todos têm seus pontos bons e ruins. E que a igreja continue sendo luz para esse mundo, né? Que a igreja continue influenciando e fazendo a diferença nesse mundo. Esse é o nosso desejo, né? De nós 4 aqui. E se Ronaldo ficou em cima do muro, eu vou ficar também. Perguntarem, qual a sua visão de soteriologia? Eu sou calviniano. Tô ali na metade. Será que o pessoal de casa descobriu qual é o modelo da nossa igreja? Eu acho que... Já deixamos pistas, né? Deixamos pistas. Coloca no comentário aí. Mas, a mesma opinião de vocês... Então eu creio que realmente a igreja brasileira, a igreja mundial precisa ter homens de Deus dirigindo, debaixo do Espírito Santo de Deus, sendo Cristo cabeça, e aí qualquer modelo estando Cristo realmente regendo, ele vai ser aplicado a uma determinada condição, em uma cidade pequena, em uma grande congregação, que eu precise ali blindar o pastor e ter um conselho preparado. E quando a gente olha para todos os pontos fracos desse modelo, o que nós percebemos? Que o elo fraco é o homem. E aí é o homem que não é dirigido pelo Espírito Santo, ou que se perdeu, ou que perdeu pela vaidade, ou por qualquer outro motivo. E como Deus não estabeleceu o modelo, realmente eu acho que Cristo tem que encabeçar, e aí essa é a nossa oração, o nosso desejo, porque ele vai estabelecer, vai crescer o reino dele, a igreja vai crescer aí poderosamente. E quero agradecer vocês aí de coração, eu quero que tenham mais vezes, né, um bate-papo maravilhoso, maravilhoso. Isso? Parece que começou agora. E o objetivo desse canal é realmente, o nome chama atenção, mas é evangelho, é divulgar o reino, palavra, testemunho, teologia, e é um bate-papo. Vou pedir novamente aí, né, aos nossos internautas, seguidores, que coloquem dúvidas, pontos de vista, comentários, que vocês compartilhem também na igreja de vocês aí. Felipão, obrigado, viu? Obrigado, Bruninho. Nenhuma heresia hoje, Bruninho, nenhuma heresia, parabéns, viu? Obrigado, passamos ilesos hoje? Não, de novo, hein? É isso. Obrigado. Uma honra estar aqui. Foi bênção demais, Brunão, obrigado. Prazer enorme, nas próximas estaremos aqui se a gente não for cancelado. Não vai. E aí a gente vai colocar mais temas aí pra gente crescer no reino, uns temas talvez mais... esquentar mais um pouco. Esse já foi caloroso, né? Foi gostoso. Foi bom. Tem que saber se isentar bem, né? Saber escorregar. E o mais legal também foi a gente... ficar muito claro pra gente que independente do modelo, a gente tem o nosso dever como cristão. É isso. Que é ter a comunhão com a nossa igreja, independente de qualquer coisa. Que é cuidar dos nossos irmãos, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Que a gente venha supri-los nisso e que a gente venha dar bom testemunho e pregar a palavra de Deus, porque nós temos a oportunidade de estudar. A gente está passando por desse processo de teologia, e que a gente venha usar isso como uma ferramenta para avançar mesmo no reino, para a glória de Deus. É isso aí. Que a gente venha viver isso de verdade. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Tamo junto.